Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a nosso comentário, Evangelho de São João, nosso quinto encontro, João capítulo 1, do versículo 15 a 18. Ouçamos a nossa leitura. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem que vem depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos em um amor que corresponde ao seu amor. Porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Esta é a nossa leitura que nós vamos refletir hoje. Versículo 15. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem que vem depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. João é colocado como testemunha da existência do Logos, da palavra que se fez carne. Versículo 14. João dá testemunho dele e clama: Não devemos ver nos verbos um testemunho passado. Os verbos estão no presente e vem traduzido no passado por ser um presente histórico de narração. Sendo assim, João dá o testemunho da palavra que se fez carne, com sentido de que ele continua na história testemunhando para todos os tempos. Ele lança na história da vida humana, no ontem, no hoje e no amanhã, a opção a favor ou contra Jesus, que é uma opção para a vida ou para a morte. A preposição para indica movimento e um destino final. Diz respeito a todos nós, os contemporâneos de Jesus são todos os homens de todos os tempos, no coração dos quais o mesmo drama continua a se processar. Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, porque existia, isto é, era antes de mim. Pela pregação, João Batista entrou em cena em primeiro lugar. Primeiro vem João, depois Jesus. E Jesus não fez senão segui-lo na história, mas Jesus o deixou para trás. Jesus ultrapassa João Batista no sentido de que Jesus tem uma função mais alta que o seu precursor João Batista. A razão disto é que Jesus tem preeminência, visto que existe antes do Batista. Ele confessa a preexistência de Cristo, existia antes de mim. João afirma que Jesus precedeu a João no decorrer da história de Israel, visto que tudo o que ocorreu na história de Israel vem da palavra Jesus. Logos Jesus. Assim, Logos, palavra Jesus encarnado, precedeu João, porque existia desde toda a eternidade. Diante disto, João Batista não atribui para si o papel de Elias,
mas considerava ainda Jesus como o Elias messiânico, o Malach, o anjo, previsto por Malaquias, profeta. Daí vemos a consciência de João Batista, de que ele se assemelha tão pouco a Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Como Elias precedeu 9 séculos o precursor, João estava no deserto e ele estava no direito de dizer que Jesus é o novo Elias, porque cronologicamente existia antes dele. Depois de mim, diz João Batista. E quero afirmar que Jesus, palavra que se fez carne, sempre foi superior a ele. João Batista faz descobrir entre os homens que o acompanham, que são seus subordinados, relação mestre e discípulos, que Jesus, a palavra que se fez carne, foi o primeiro do ponto de vista da dignidade cronologicamente anterior e eterno. Existia antes. João representa o Antigo Testamento que nos faz entender a situação de Jesus. Versículo 16. Porque de sua plenitude todos nós recebemos e um amor que corresponde ao seu amor. A tradução da TEB, tradução ecumênica da Bíblia. De sua plenitude, com efeito, todos nós recebemos graça sobre graça. A tradução da Bíblia do Peregrino diz: de sua plenitude, todos nós recebemos uma lealdade que corresponde à sua lealdade. A tradução aqui admite várias traduções. Favor estável, bondade constante, amor fiel. Na palavra que se fez homem reside a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Na forma de seus 2 atributos insígnes, proclamados pessoalmente pelo Senhor e que se condensam em forma litúrgica. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Recebemos da sua plenitude. A plenitude que encontramos em São Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, expressa a concentração no Cristo em seu poder santificador. Em João aqui, a plenitude deve ser colocada em referência ao versículo 14, e quer exprimir o fato de que o Logos, palavra que se fez carne, ser cheio de graça e verdade, cheio da vida divina, que poderá ser comunicada aos homens. Assim, a abundância da bondade, da graça, da misericórdia divina se manifesta, se faz presente na palavra Logos que se fez carne. Com isto, vem expressada a sabedoria divina, apresentada como plenitude, que se difunde e cumula os discípulos de seus benefícios. Assim, São Paulo e São João se completam, tendo em comum o tema profético sapiencial da habitação da palavra que se fez carne, se fez homem. O Logos, verbo encarnado, palavra, vem habitar como a sabedoria entre os homens. Assim o apóstolo João nos faz contemplar na própria pessoa de Jesus Redentor, o Messias, prometido pelos profetas, e sabedoria encarnada, a habitação
da plenitude dos bens divinos, visto que aprove ao Pai fazer habitar nele toda a plenitude. Todos nós recebemos graça sobre graça. São João realça a inesgotável liberalidade da palavra que se fez carne. Foram propostas algumas interpretações. A primeira, graça sobre graça, faz referência a uma contínua e incessante a um contínuo e incessante crescimento da plenitude do Cristo. Tal abundância não é esgotada, mas todo o dom divino dispõe à recepção de novo dom. Uma graça melhor ou mais alta acompanha normalmente a graça inicial. A segunda é lida como uma correspondência de graças, graça sobre graça. A graça recebida pelo cristão corresponde à plenitude da vida divina no Cristo. A terceira leitura, graça sobre graça, refere à possibilidade de que uma graça substitui outra graça, onde a lei antiga seja considerada como uma graça imperfeita, cedendo lugar a uma graça melhor. A palavra divina, que se fez homem, é mediadora de todo dom divino. Por isso, devemos ver a tradução que acredito melhor para este versículo. Todos nós recebemos graça sobre graça, ou graça em troca de graça, valorizando o termo antigrego e pró em latim. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. O evangelista João não conduz uma luta contra o legalismo judaico, como encontramos em Paulo. João não procura demonstrar que a lei não é o caminho autêntico da salvação. Não vê o evangelista em Moisés um testemunho de Cristo. Neste hino do Logos Palavra, João vê na palavra aquele que exerce sua ação salvífica no seio da humanidade, desde que ela foi criada e existe. A própria lei é um benefício do Logos Palavra. Os acontecimentos escatológicos do fim consistem na aparição histórica do Cristo que foi preparado por Moisés. Existem dois benefícios que os homens recebem do Logos Palavra. Duas manifestações sucessivas, em que o Verbo Divino comunicou sua plenitude a uma porção escolhida da humanidade. Cada uma das manifestações fez-se por intermédio de um personagem histórico. A primeira por Moisés e a segunda por Jesus Cristo. Essas duas manifestações tiveram uma só causa principal, única fonte, Logos Palavra. Entre a revelação de Moisés e a revelação de Jesus, houve uma certa graduação. Lei dada a Moisés e amor e fidelidade por meio de Jesus Cristo. A revelação cristã é graça, é amor, por excelência coroando os benefícios com que o Verbo Palavra favoreceu aos judeus desde os tempos mais antigos. No versículo 14, o evangelista diz que o Logos, Palavra, o Verbo que se fez carne,
apareceu cheio de graça e de verdade. No versículo 17, que a graça e a verdade e a lealdade nos vieram por Jesus Cristo. Ao dizer que a graça e verdade, amor e fidelidade vieram por Jesus Cristo, significa que a graça e verdade, amor e fidelidade, que constitui a plenitude, visto que da sua plenitude recebemos o amor que corresponde a seu amor, versículo 16, expressa que esta plenitude reside na pessoa de Jesus Cristo, sem lhes serem idênticos. O versículo 17 sugere a superioridade do amor perpétuo expresso em Jesus. A lei foi um dom de Deus. A graça e verdade coloca o contraste entre Moisés e Jesus, entre a lei e o Evangelho. A lei deu testemunho de Cristo, João capítulo 5, versículo 39. Mas Moisés é, antes de tudo, um acusador, João capítulo 5, versículo 45. A glória se expressa não tanto em fatos poderosos, quando manifesta a graça e a comunicação da verdade. A graça, então, se expressa em contraste com a lei. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. A Bíblia Pastoral. A Bíblia do Peregrino diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, Deus que estava ao lado do Pai, o explicou. A tradição ecumênica da Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Deus, Filho único, que está no seio do Pai, nos revelou. Este versículo é uma chave para compreender as tendências doutrinais do quarto Evangelho, São João. No Antigo Testamento, certa visão de Deus foi concedida a Moisés, como Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23, e Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. E também em Isaías 6. E João tinha conhecimento disso. São João coliga o que ele afirma: ninguém jamais viu a Deus, a Êxodo, capítulo 33, versículo 20, onde o homem não pode ver a Deus sem deixar de viver. Na expressão bíblica ver a Deus, ver a face de Deus, não significa outra coisa senão entrar em seu santuário para orar e oferecer sacrifícios a Deus. Assim pensavam os judeus. Mas para João, as experiências de Moisés e Isaías eram de ordem inferior, reservando para uma outra realidade, após a morte, o encontro com Deus. É o que vemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Então seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Nenhum homem na terra nós vemos que nenhum homem na terra pode ver a Deus no Antigo Testamento. O véu da fé se rompe totalmente em Jesus Cristo. A impossibilidade de ver a Deus encontramos nos escritos de João. João capítulo 5, versículo 37, capítulo 6, versículo 46, 1 João capítulo 4, versículo 12 a 20. Por que João insiste tanto neste fato? Ele tinha em vista a gnose helenista grega, os mistérios, as religiões de mistérios, e mesmo a filosofia que pretendia conduzir o ser humano ao conhecimento perfeito,
até mesmo na visão de Deus. A aspiração de ver a Deus é comum aos homens religiosos de todos os tempos. Podemos ver esse desejo contido no pedido de Felipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. João capítulo 14, versículo 8. João faz de gregos os representantes do mundo pagão, que desejavam ver a Deus e aspiravam a encontrar com Jesus. João capítulo 12, do versículo 20 a 21. Jesus é o único capaz de poder ver a Deus. Vemos. Assim, depois de ver 3 designações do Cristo, um Deus unigênito, o Filho unigênito, agora unigênito, ver simplesmente unigênito, não vem apoiado por nenhum texto antigo grego. A designação Filho unigênito, onde unigênito, vem sempre ligado à palavra Filho. A leitura um Deus unigênito, que em alguns manuscritos antigos se usa o artigo o Deus unigênito, é mais comprovada, mas traz uma dificuldade, visto que dá o título de Deus, para Jesus, caracteriza o unigênito. Sabe-se que só Deus pode revelar a Deus. Então, este Filho unigênito deve ser Deus. Quando São João afirma que o Filho unigênito está no seio do Pai, que evoca uma intimidade conjugal, Deuteronômio capítulo 28, 54, o lugar da criança colocada no seio da mãe, ou daquela que o amamenta, 1 Reis, capítulo 3, versículo 20, Ruth, capítulo 4, versículo 16, se trata de uma expressão figurada de ternura ou bondade. Aqui destina a salientar a característica inconfundível da intimidade que une pai e filho, que une um ao outro. Que ressaltar as relações do filho com o pai, que são permanentes e não foram interrompidas pela encarnação do Verbo Palavra. Podemos ver isto quando Jesus diz a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está literalmente no céu. João capítulo 3, versículo 13. O texto latino acrescenta: quid est in cielo, que está, estando no céu, e que temos atestado em alguns testemunhos no grego. Como verbo palavra, é que Jesus conhece o Pai, que foi durante sua vida humana que Jesus o manifestou o Pai. E seria estranho que sua natureza humana não tivesse sido associada ao conhecimento do verbo palavra. Dado assim a íntima união do verbo e da carne, visto que o verbo palavra se fez carne, quer dizer, da divindade e humanidade, e dado o conhecimento exigido para ser o revelador, nos faz entender que Jesus era favorecido com uma visão beatífica desde a vida humana, esta vida. Isso aqui nos diz Lagrange. Então, o que o Lagrange nos diz? O Filho nos revelou o Pai, isto é, o Filho é a exegese do Pai. Exegese significa expor com minúcia, narrar, descrever. O Cristo é aquele que revela os segredos da vida íntima do Pai. O Cristo revela a Deus que nenhum homem jamais viu, mas que o Filho viu, porque está unido ao seio do Pai, e com ele permanece. Moisés pedia para ver a Deus.
mostra-me tua glória. Mas não conseguiu. Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 20. Porque não podes ver meu rosto, diz Deus a Moisés, porque ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Só o Deus, Filho único, o conhece por sua relação íntima e veio para descrevê-lo e revelá-lo. Então nós podemos ver a Deus? Sim, podemos, no rosto de Jesus. Como Jesus diz a Filipe. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.